Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que Ele nos abençoe. Nesse momento, estamos iniciando uma palestra na qual nós nos propusemos a trazer o tema Espiritismo no sentido amplo e no sentido estrito, pois muitas vezes não temos a noção de que essa palavra ela é empregada em dois sentidos. Esse sentido que é o mais amplo, que tem uma conotação própria, e muitas vezes nós empregamos a palavra espiritismo no sentido estrito, porém também não temos o discernimento de que está sendo empregado no sentido estrito, e daí precisamos ter bem delineado em nossa mente quando a palavra espiritismo ela é empregada num sentido amplo e quando ela é empregada no sentido estrito. E quais são as consequências desses dois sentidos e também dos princípios que regem, dos princípios que compõem o Espiritismo nesse sentido amplo do movimento espírita geral e restrito, e no sentido estrito que nós iremos mais à frente nos referir. Mas qual seria o significado da palavra Espiritismo? O termo Espiritismo foi adotado por Allan Kardec, pelas razões que ele mesmo explica na introdução de O Livro dos Espíritos. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. O vocábulo espiritual, espiritualista, espiritualismo, tem acepção bem definida. Dá-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Anfibologia quer dizer não deixar claro o sentido de uma palavra ou de uma frase que podem ser interpretadas pelo menos de duas maneiras diferentes, ou seja, dá lugar a mais de um sentido. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria, ele é espiritualista. Mas não se segue daí, porém, que ele creia na existência dos espíritos, espíritos humanos, ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Então nós vemos na palavra, pela própria formação da palavra, spirit, que já se refere a espíritos, espiritual, spirit mais o alismo quer dizer espiritualismo, e spirit com ismo, crença, doutrina e espiritismo. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Se eu tivesse dado à minha revista, diz Kardec, a qualificação de espiritualista, não teria de modo algum especificado o seu objetivo, porque, sem me esquivar do meu título, eu poderia não dizer uma palavra sequer sobre os espíritos, e até mesmo combatê-los. Há algum tempo li um jornal a respeito de uma obra filosófica, um artigo em que era dito que o autor havia escrito sob o ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários do espiritismo ficariam singularmente desapontados se, confiando nessa indicação, tivesse acreditando que eu iria encontrar nessa obra a mínima concordância com as suas ideias. Portanto, conclui Kardec, se eu adotei as palavras espírita e espiritismo, é porque elas exprimem, sem equívoco, as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas isso não quer dizer que todos os espiritualistas
sejam espíritas. Isso se encontra no livro O que é o Espiritismo, na página 21, da edição da CELD. Portanto, nesse trecho, principalmente, nós queremos demonstrar que a palavra espírita, espiritismo, quando empregada por Kardec nas suas obras, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, eram palavras novas. Porém, nós, até pouco tempo atrás, e também muitos de nós já sabemos, mas muitos ainda não têm conhecimento disso, Kardec, na verdade, não criou a palavra espiritismo e a palavra espírita. E sim, como diz aqui, adotou essa palavra, empregou essas palavras, porque para coisas novas são necessárias palavras novas. Essas palavras novas é porque já tinham sido recentemente, na época de Kardec, poucos anos antes dele começar no Espiritismo, tinham sido empregadas no país de origem desse movimento do Espiritismo e que depois foi transplantado, surgiu na Europa. Então, ao ter começado, ele iniciou nos Estados Unidos da América. E foi lá que surgiu as palavras espiritismo e espiritistes. E Kardec, então, tendo provavelmente, como nós acreditamos, conhecimento dessa palavra, ele adotou e afrancesou, digamos assim, colocou para o francês da sua época, como nós iremos ver mais à frente. Mas qual seria, então, a origem da palavra espiritismo? A palavra espiritismo, como nós nos referimos, é espiritisme, que tem sua origem nos Estados Unidos da América. E essa palavra surgiu por volta de 1854, portanto, anterior à obra de Kardec. E estava inserido dentro do contexto do moderno espiritualismo, ou new espiritualismo, que seria o moderno espiritualismo, ou novo espiritualismo, como era sinônimo da palavra espiritismo, ou melhor, foi colocado o espiritismo como sinônimo de moderno espiritualista, porque todos aqueles que tinham contato com os espíritos e com as suas manifestações e recebiam deles comunicações, eles se entendiam nos Estados Unidos como sendo modernos espiritualistas. Eles achavam que eles estavam praticando ou tendo a crença do moderno espiritualismo ou novo espiritualismo. E dentro desse contexto surge Allan Kardec, que em 1855, conforme os seus biógrafos, Rissals e também André Morel, que escreveu sobre a vida e obra de Allan Kardec, em 1855 Allan Kardec tem contato com o fenômeno das mesas girantes. Mas ao ter contato com o fenômeno das mesas girantes, esse movimento de espiritismo, esse movimento de contato com espíritos humanos e que se comunicam com o plano físico, com o plano material através da mediunidade, ele já existia. Ele já estava sendo divulgado e disseminado, inclusive na própria França. Nos anos anteriores a 1855, alguns anos antes, digamos uns 5, 10 anos antes, um pouco mais, já havia grupos que se reuniam para intercâmbio com o mundo espiritual. Já havia, além do fenômeno das mesas girantes, outros tipos de fenômenos que eram observados e eram muitas vezes interpretados pelos modernos espiritualistas de então. E Kardec se converteu a esse espiritismo, ele entrou no espiritismo, ele foi convidado a participar, e ele inicialmente se colocou de uma maneira quase cética, um tanto descrente que as mesas pudessem se movimentar, pudessem estabelecer um contato com as pessoas. Eu não sabia o que estava por trás daquilo, né? No caso de Kardec, mas os modernos espiritualistas já tinham um conjunto de crenças que derivavam desse ensinamento de espíritos, mas porém não havia uma coordenação, não havia uma doutrina
né? Não havia espiritismo como doutrina, havia espiritismo como esse conjunto de princípios, tudo aquilo que estava relacionado com espíritos e com a ideia relativa aos espíritos, como ele mesmo afirmou no livro que é o Espiritismo. Essas palavras exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. E todo espírita é necessariamente espiritualista, mas isso não quer dizer que todos os espiritualistas sejam espíritas. Por quê? Porque tem muitos que acreditam que há alguma coisa além da matéria e, portanto, são espiritualistas, porém, esses que acreditam que há alguma coisa além da matéria, sendo espiritualistas, nem sempre acreditam que existem espíritos, ou que esses espíritos sejam humanos, né? Alguns acreditam em espíritos, mas como anjos, ou como demônios, seres à parte da humanidade, e que os espíritos humanos já têm o seu destino eterno, então eles não podem estar próximo de nós. Enfim, há diversas crenças espiritualistas, mas que não são espíritas porque não acreditam que esses espíritos são espíritos humanos e que esses espíritos humanos podem se manifestar no mundo material através de pessoas que são medianeiros, que são médiums, né? O médium é a origem latina da palavra, né? Mas seriam medianeiros espirituais. Então, aqueles que pertenciam ao moderno espiritualismo, eles tinham essa crença de que os espíritos humanos existem, que são pessoas que viveram aqui na Terra, e que esses mesmos espíritos podem se comunicar através dos médiuns, e além disso, havia a crença de que esses espíritos, após abandonarem o corpo, estarem fora do corpo, no plano, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, eles ainda teriam a possibilidade de um progresso incessante, ou seja, que não há uma situação definitiva após a morte. Essa situação pode mudar e pode então existir progresso da parte desses mesmos espíritos. Isso caracterizava o moderno espiritualismo e que depois foi colocado como sinônimo de espiritismo, né? Na origem, nos Estados Unidos, onde essa palavra espiritismo ela é empregada desde 1854. Mas qual seria a prova que nós poderíamos apresentar que esta palavra é anterior a Allan Kardec, espiritismo, e que Kardec certamente teve contato, provavelmente, com essas obras e adotou ou empregou a palavra espiritismo também dentro do contexto da sua própria obra, que seria a obra de formação, de sistematização da doutrina espírita. Aí sim seria espiritismo como doutrina, ou seja, conjunto de princípios sistematizados, organizados, coordenados, com método, com critério, que foi a obra que Kardec colocou e que depois ele mesmo denominou como sendo obras fundamentais do espiritismo. Mas como poderíamos comprovar isso? Há pelo menos 3 obras que espíritas localizaram, né? E que são o Spirit Raper, ou o Espírito Raper, batedor, uma autobiografia por Bronson Orestes Augustus, da correção R. Odine, Biblioteca do Congresso, publicado em 1854. Então, esse livro, Spirit Raper, em diversas das suas páginas, como nós podemos observar nesse livro, há referência à palavra espiritismo. Por exemplo, na página 294, em que o autor, traduzindo, né, no Google Tradutor, dizendo que hesitou em fazer o cristianismo dar lugar ao espiritismo. Então, há a palavra espiritismo. Ou seja, em outras páginas desse mesmo livro, há a palavra médiums, e nesse mesmo livro, Spirit Raper, há a palavra espiritist. Espiritist para os adeptos do espiritismo, daqueles que acreditavam nesses princípios. Outra obra seria a chamada obra Apocatástasis, ou Progress Backwards, também publicada nesse mesmo ano. E que nessa obra nós podemos observar há diversas páginas, diversos trechos, em que no texto há a palavra espiritismo, em outros textos, em outras partes do texto, em outras páginas, há a palavra médiums,
e também a palavra espiritiste, que seria o sinônimo dado por Kardec a espírité ou espírita. Então, dentro desse quadro, nós encontramos que o espiritismo, na verdade, tem dois sentidos. Tem o sentido amplo e tem o espiritismo no sentido estrito. Muitos de nós, né, que estamos no espiritismo e que somos realmente ligados a Kardec e às obras fundamentais, gostaríamos que o espiritismo fosse apenas aquele das obras de Kardec, o espiritismo fosse somente o que está em Kardec, alguns querem, ou que realmente é fundamentado, baseado nas obras de Kardec. Porém, na verdade, o espiritismo é algo muito mais amplo, é todo um movimento que abrangeu o mundo no século XIX, principalmente, e depois no século XX prosseguiu, mas que foi mais divulgado, foi mais cultivado no nosso país, né, no Brasil, aqui na América do Sul, e que possui, então, o sentido amplo e o sentido estrito. E nós precisamos observar nesse particular que Kardec usou as duas formas, os dois sentidos, o sentido amplo e o sentido estrito, nas obras fundamentais do Espiritismo por ele proposto na França, sob a inspiração do Espírito da Verdade, seu guia espiritual, bem como de outros espíritos superiores. Ora se referia ao geral e ora ao sentido da sua própria obra. Isso nem sempre está tão claro ali dentro dos textos de Kardec, e é por isso que nós vamos destacar alguns textos que Kardec usa o espiritismo no sentido amplo, no sentido geral, e em outros momentos ele usa no sentido estrito, no sentido mais restrito da sua própria obra, da obra de Kardec, as obras fundamentais. Então, o que seria espiritismo no sentido amplo? É tudo aquilo que é relacionado com espíritos humanos e suas manifestações no plano físico, através da mediunidade. Crença no progresso incessante desses mesmos espíritos, tanto no plano físico, quanto no plano ou mundo espiritual. O espiritismo no passado, em outras culturas e obras. Então, esse seria o sentido amplo, certo? Tudo aquilo que está relacionado com o espírito, suas manifestações, e a crença no progresso incessante desses mesmos espíritos. E até podemos falar, quando se refere a espiritismo, ou ação de espíritos, mediunidade, imortalidade, aparições, visões, etc., coisas que aconteceram no passado, na antiguidade, e que poderia, como Kardec mesmo falou nas suas obras, seria o espiritismo na antiguidade. E em outro momento, Kardec fala que o espiritismo é tão antigo quanto a criação. Então, nesses momentos, seria o chamado espiritismo no sentido amplo, no sentido geral. Agora, o espiritismo no sentido estrito, seria o espiritismo como doutrina espírita, e que se encontra nas obras fundamentais de Kardec, em as obras posteriores, que sejam elaboradas com o mesmo método experimental e com o mesmo critério de Kardec, através da concordância universal do ensino dos espíritos, tudo passando pelo crivo da lógica e do bom senso. Então, esse seria o sentido estrito, certo? Que nós podemos ter de espiritismo, e que ele muitas vezes fala, cita espiritismo a palavra, se referindo a esses princípios da doutrina espírita, do ensinamento dos espíritos, porém, trabalhados, coordenados, sistematizados por ele, Allan Kardec, e que estão nas obras fundamentais, e depois ele previa que haveria outras obras que iriam dar continuidade à sua maneira de trabalhar o espiritismo, que seria com método, com critério, não acreditando em tudo que vem do mundo espiritual, mas passando por um crivo, né, por um método, por um critério, de uma forma experimental, certo? Por que não dizer até científica, e que resultou em toda essa obra que tem uma amplitude muito grande, que muitas vezes nós não queremos observar, nós queremos pegar apenas um trecho, um foco, fazer um recorte dessa obra de Kardec, de acordo com a nossa própria tendência, a nossa própria vocação, né, que nós preferimos,
por exemplo, o campo científico, temos vocação científica, então nós tomamos trecho da obra de Kardec somente como ciência e usamos uma única palavra. Outros pegam como filosofia religiosa ou religião filosófica e por causa da sua própria tendência e classificam e tiram trecho da doutrina que tem a ver com esse aspecto. E a maioria dos espíritas, em especial em nosso país brasileiro, tem a tendência mais religiosa, mística, então pegam mais o Evangelho segundo o Espiritismo e mais trechos de alguns trechos da obra de Kardec que falem também sobre religião ou tem algum cunho religioso e interpretam por esse aspecto. Porém, na verdade, o Espiritismo é uma abrangência muito grande, é uma doutrina de totalidade, uma doutrina muito ampla, que Kardec, que é um gênio, que é de fato um missionário, apesar de alguns quererem questionar a condição dele de missionário, mas ele é um missionário realmente, um espírito superior, que todo esse trabalho que ele fez só poderia provir de um espírito superior, que apesar da sua superioridade, ele demonstrava sendo uma pessoa extremamente modesta, extremamente humilde. Kardec era uma pessoa, apesar de todo o seu gabarito intelectual, moral, espiritual, ele era uma pessoa que se escondia por trás da obra. Ele nem usou o seu próprio nome, ele usou o nome Allan Kardec, porque o nome realmente dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era aquele que viveu na França e foi um pedagogo, um filósofo, um escritor, e que escreveu diversas obras didáticas, que fez muitos estudos, mas quando ele entrou no Espiritismo e que começou a sistematizar dentro da sua tarefa que ele tinha programada antes de encarnar e foi dada pelos espíritos superiores, amando de Deus Pai, o Eterno, logicamente, e tendo por inspiração e por coordenador na parte espiritual o Espírito da Verdade, que permitiu e deu a ele toda a possibilidade dele estudar, dele produzir, elaborar as obras. Não veio tudo pronto através de um único medianeiro, as obras de Kardec. As obras de Kardec veio através de diversos médiuns, através de diversos espíritos, e todo esse material foi colocado nas mãos de Allan Kardec. Inclusive, quando ele adentrou no Espiritismo, no ano de 1855, 54, 55, já haviam grupos que tinham diversos cadernos de mensagens. Por exemplo, um dos grupos que Kardec adentrou, que tinha inclusive a participação da senhorita Jafé. Essa senhorita Jafé, que era uma das médiuns principais, Ruth Celine Jafé, eles receberam tantas e tantas mensagens que formaram 50 cadernos de mensagens. E essas mensagens, eles não sabiam como coordenar os princípios que estavam ali dentro, não sabiam o que fazer com essas mensagens. Algumas coisas, logicamente, aprendiam, entendiam, mas outras eles não sabiam como coordenar. E entregaram, então, na mão de Allan Kardec, reconhecendo a capacidade e o poder de síntese e de estudo de Allan Kardec, para que ele, com esses 50 cadernos de mensagens, pudesse extrair os ensinamentos que iriam edificar melhor o Espiritismo. E assim ele fez, tomou para esses 50 cadernos. Inicialmente ele até nem desejava adentrar nessa pesquisa dessa forma, mas ele foi incentivado pelos amigos, por aqueles que faziam parte daquele círculo espírita, daquele grupo de espiritismo, no sentido amplo, né, no sentido geral, e ele tomou para si essa tarefa, que realmente era uma missão que ele teve, não foi coisa que ele cismou de fazer, como alguns querem colocar. Ele não cismou de fazer, ele realmente era um missionário e que tinha a tarefa de sistematizar, de coordenar, e alguns querem chamar de codificar, mas seria sistematizar ou estabelecer ou coordenar a doutrina espírita. Por ele colocou o Espiritismo como sinônimo de doutrina espírita. Então, nesse sinônimo e nessas obras que ele estabeleceu, é que nós colocamos que é o Espiritismo no sentido estrito, né, que alguns em latim seria o stricto sensu, né?
e no sentido amplo seria lato sensu. Mas usando o português, seria o sentido amplo e o sentido estrito. E nós temos a obra de Kardec e, posteriormente, quem puder continuar colocando o mesmo critério, o mesmo método, estará no Espiritismo no sentido estrito. Porém, aqueles que estão dentro dos princípios espíritas, mas não estão tão realmente baseados em Kardec, não seguem de fato o critério, o método dele, as orientações que ele deixou nos livros, esses estão no Espiritismo, porém no Espiritismo no sentido amplo, no sentido que estava na origem lá dos Estados Unidos, que é um sentido difuso, um sentido não coordenado, um sentido que muitas vezes tem fatos e descrições e revelações que não são tão de acordo com a lógica, com o bom senso, e que precisam de fato serem melhor comprovados, melhor estabelecidos para serem aceitos como verdades espirituais. Agora vejamos o Espiritismo no sentido amplo, geral e no sentido estrito, dos textos das obras fundamentais de Kardec. Sentido amplo. Católicos, gregos ou romanos, protestantes, judeus ou muçulmanos podem crer nas manifestações dos espíritos e, como consequência, ser espíritas. A prova que o Espiritismo tem adeptos em todos os grupos de estudos espirituais. Allan Kardec, o Espiritismo é sua mais simples expressão, síntese das lições dos Espíritos, histórico do Espiritismo. E ainda nesse livro, já encontramos o sentido estrito da própria obra de Kardec. O Espiritismo é a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensinamento dos Espíritos. Esta doutrina está exposta completamente no Livro dos Espíritos, em seu aspecto filosófico, no Livro dos Médiuns, em sua parte prática e experimental, e no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu aspecto moral. Então, a gente vê aí, nesse livro, o Espiritismo na sua mais simples expressão, que é um livro que todos devem ler, que é um livro introdutório de poucas páginas, Kardec coloca que o Espiritismo é uma doutrina fundada sobre a existência, manifestação e ensinamento, e que ela está expressa no Livro dos Espíritos, no aspecto filosófico, no Livro dos Médiuns, na parte prática experimental, e no Evangelho, no aspecto moral. Quando ele lançou esse livro, ainda não havia, logicamente, o Céu e o Inferno, a Gênese, e nem havia todos os demais livros que Kardec publicou, que, aliás, não são apenas 5 obras, né, mas são mais de 20 obras que, ao longo da sua vida, dos 15 anos de espiritismo que ele teve, até a sua desencarnação em 31 de março de 1869, ele publicou essas mais de 20 obras. E no Espiritismo, na sua mais simples expressão, ele já estabelece aí essas 3 obras como sendo pilares do Espiritismo, conforme ele estabelece e propõe. Outra no sentido amplo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível, com o mundo visível. Em vez da palavra espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir no termo espírito, espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que por isso mesmo apresenta a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Como nós já citamos, é a introdução no item 1 do Livro dos Espíritos que está escrito isso. Em seguida ele diz, os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. Mas será que Kardec, ao falar que os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem o espiritismo, ele está falando que esses adeptos espíritas serão adeptos da sua obra, de todas as suas obras, de todos os princípios que foram sistematizados, codificados por ele? Ou será que ele estava pregando esses 2 termos, para adeptos, também no sentido amplo, para aqueles espíritas ou espiritistas que estavam nos Estados Unidos, que estavam na Inglaterra, que estavam em outros países, que muitas vezes não estavam tão ligados com a obra de Kardec na França, em Paris, porém estavam tendo contato com espíritos, os espíritos através da mediunidade, e acreditando que esses espíritos progrediam no mundo espiritual. Ou seja, isso no sentido muito geral, muito amplo. Será que a esses que estão
fora da obra de Kardec, também não se poderiam empregar a palavra espírita ou espiritista? Segundo Kardec, segundo se depreende nesse mesmo texto do item 1 da introdução, esse termo espíritas ou espiritistas tanto são para aqueles que adotam as obras de Kardec, quanto aqueles que adotam os princípios do espiritismo como base de crença e de conduta. Então, para que haja, nesse sentido, uma diferenciação, muitas vezes é necessário o adjetivo. Tem companheiros nossos que não aceitam que se coloque um adjetivo para espiritismo ou para espírita. Mas como é que nós vamos saber os espíritas ou o tipo de espiritismo em que realmente é baseado em Kardec ou o espiritismo que é baseado em outras obras, em outros médiuns, em outros autores, e que às vezes é parcialmente baseado em Kardec, né? Como no nosso espiritismo brasileiro, que muitas vezes alguns baseiam em algumas partes do livro de Kardec e em outras não, e baseiam mais em outros médiuns e outros autores. E como é que nós vamos diferenciar entre uns e outros? Então é necessário se fazer nesse momento do adjetivo. E não devemos aqui ficarmos aborrecidos, chateados, porque a pessoa usa um determinado adjetivo para especificar que espíritas são ou que tipo. Não é no sentido de separação, no sentido de dissidência entre os espíritas, porque ao contrário, deve haver união, deve haver compreensão das diferenças e união nos mesmos princípios, nas mesmas pontos em comum, e tolerância nos pontos divergentes. Mas às vezes se faz necessário um adjetivo, por exemplo, kardecista, espiritismo kardecista, ou espiritismo ou espíritas kardecistas, para aqueles que realmente se baseiam nas obras fundamentais, que não acreditam em tudo que vem dos espíritos, que querem um exame comparado de todas as coisas, que querem comprovações, que desejam alguma coisa mais sólida quando se fala em revelações espirituais, quando se fala em novas revelações. Então, esses são os espíritas kardecistas, que muitas pessoas acreditam que estão errados de serem dessa maneira, que não podem ser assim, que devem aceitar tudo quanto é obra sem pensar, sem examinar, ainda mais se for um médium que tem mais autoridade, que é mais reconhecido. Mas nós acreditamos que, ao contrário, há espíritas que têm o direito de seguirem da mesma forma que Kardec, e serem espíritas kardecistas. Agora, é um contrassenso a pessoa dizer que é um espírita kardecista e, ao mesmo tempo, não se baseia em Kardec, gosta mais de um romance, gosta mais de obra de outros médiuns, de outros autores, e não gosta tanto da obra de Kardec, e diz, sou espírita kardecista. Basta dizer, sou espírita, eu sou do espiritismo brasileiro. Então, dentro do espiritismo brasileiro, tem o sentido amplo do espiritismo, e as pessoas, então, fazem parte desse espiritismo. Mas, no sentido estrito, são os espíritas kardecistas. E, dentre os espíritas kardecistas, há mais de um segmento, há mais de uma interpretação, né, de como é o espiritismo. Porém, esses espíritas kardecistas devem, de alguma maneira, também se relacionarem positivamente, sem haver nenhum tipo de dissidência, nenhum tipo de discordância maior. E, logo em seguida, no Livro dos Espíritos, na introdução, item 1, há o sentido estrito, que Kardec explica. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa é a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então, quando ele fala que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, então aí é o sentido estrito da palavra espiritismo, que é o espiritismo na obra de Kardec. O sentido estrito é o sentido do espiritismo em Kardec, ou do espiritismo kardecista. Ah, não, mas o espiritismo é um só, não pode estar falando que é kardecista, ou que é em Kardec, ou que é espiritismo em outro médium, na obra de outro autor, porque isso traz confusão, traz separação. Não, não traz confusão nem separação, ao contrário. Isso traz uma clareza, traz uma definição do que a pessoa realmente se baseia. Porque a maior parte das casas espíritas, ela tem no seu estatuto que
parágrafo, no artigo 1º, geralmente, no artigo 1º, no seu parágrafo, que a casa espírita se baseia nas obras de Allan Kardec, nas obras fundamentais, e também em obras subsidiárias e complementares. Então, se a casa está no seu estatuto, que se baseia nas obras de Allan Kardec, por que então não se basear realmente nessas obras? Por que deixá-la de lado? E por que não considerar que Kardec ainda continua atual? Ele não está superado, como alguns dizem, ele não está no passado, lá do século XIX, que agora já tem muitos outros que superaram, tem vários que querem superar Kardec, né? Tem sempre, desde a época dele já tinha um que lançou 4 evangelhos, que dizia que era a revelação da revelação, que já nem era superior a ele. Passou o século XX, outros dizem que são superiores, mas enfim, Kardec é a base, é o fundamento, seguro, é o espiritismo, podemos dizer, mais seguro que nós podemos ter é através da obra de Kardec, através do método dele, através da racionalidade que nós devemos ter no contato com revelações de ordem espiritual. Não que a gente deva, como dizem alguns, só ficar na mente, esquecer o sentimento, né, o sentimento que é importante, a prática da moral, do evangelho, ficar pensando muito, querendo questionar, isso fica muito no plano da mente. Mas acontece que as obras de Kardec, elas já prevêem tanto o incentivo ao lado intelectual, quanto o incentivo ao sentimento, à própria religiosidade, porque as obras de Kardec, elas despertam sentimentos religiosos, elas têm consequências religiosas, elas têm efeitos religiosos, conforme ele mesmo registra. E como nós colocamos aqui nessa palestra, que Kardec é uma amplitude muito grande. Então, nós não precisamos ter medo de que, se ficar lendo as obras fundamentais, se falar em Kardec, a pessoa não vai mais ter um sentimento, ela vai ficar muito mental e vai esquecer do sentimento. Isso não deve acontecer por parte dos espíritas kardecistas. E nem nenhum tipo de agressividade com relação às pessoas que veem o espiritismo como religião, o espiritismo como uma forma de cristianismo. Apesar do espírita kardecista muitas vezes não concordar totalmente com essa postura, não há necessidade, é claro, de haver um atrito, um conflito entre ambas as formas de apreciar o espiritismo. Deve haver esclarecimento, deve haver uma forma de colocar a importância do espiritismo, das obras fundamentais, porém sem necessidade, logicamente, de conflitos. Por quê? Porque é melhor sermos moderados, sermos pessoas equilibradas, colocando sempre aquele elemento que Kardec estabeleceu como a lei maior, que é a lei de caridade, a lei de amor ao próximo, a lei que leva à tolerância, a lei que leva a um bom relacionamento entre as pessoas, em especial entre os espíritas adeptos e os simpatizantes do espiritismo ou doutrina espírita. Em outro momento, Kardec coloca o sentido amplo. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Isso está no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 6. Ora, vejam bem, se Kardec fala que o espiritismo não é obra de um homem, que ninguém pode se inculcar como seu criador, porque ele é tão antigo quanto a criação, ele está falando das obras fundamentais aqui? Não, né? Ele não está falando da sua obra, ele está falando do espiritismo no seu sentido amplo, no seu sentido geral. Porque se ele é tão antigo quanto a criação, muito antes de Kardec não havia, logicamente, as obras fundamentais. E se não havia as obras fundamentais, como é que nós podemos chamar isso de espiritismo? Se não havia nem escrito nenhuma obra. É porque é relacionado aos princípios do espiritismo e que já existiam antes de Kardec sistematizar essas obras. Por isso aqui ele está colocando no sentido amplo. Agora, no sentido estrito, em outro texto que está no Livro dos Espíritos, na conclusão, também no item 6. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com os termos próprios
o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Então as bases do Espiritismo ele coloca aqui para mostrar que os princípios espíritas realmente têm fundamento, não são invenção da cabeça dele, não são uma obra de superstição ou de misticismo, mas sim são princípios sólidos, são princípios que fazem parte da natureza, das leis da natureza, e que já no passado, em todos os tempos, em todos os lugares, existem esparsamente, e às vezes de uma forma alegórica, e que o espiritismo atual, que ele chama de ciência espírita nesse momento, ou seja, quando ele se relaciona com o espiritismo de uma maneira experimental, com método, com critério, ele chama de ciência espírita, o conhecimento espírita que ele obteve, e colocado como corpo de doutrina, ele tira toda a superstição e a ignorância do passado e estabelece em bases mais sólidas, que são as próprias leis da natureza. Então, diante de tudo o exposto, nós podemos concluir que, de fato, o Espiritismo tem dois sentidos, o sentido amplo e o sentido estrito. Certo? O sentido amplo, como nós explicamos, é todo aquele referente aos princípios relativo aos espíritos, as suas comunicações através da mediunidade, o progresso que os espíritos humanos têm na dimensão ao plano espiritual, e que a esse sentido amplo pertencem a diversas obras mediúnicas que muitas vezes são independentes, até que são realizadas por diversos médiuns, e esses médiuns muitas vezes têm a sua própria gráfica, têm a sua própria forma de distribuir. Então essas obras são do Espiritismo no sentido amplo. Agora, quando o sentido estrito é aquela das obras de Kardec, onde ele tem todo um critério, tem todo um método, passa tudo pelo crivo da razão, do bom senso, e ele sugere, ele orienta, ele esclarece que os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, pertencem a uma determinada faixa da evolução, eles podem estar mais adiantados ou menos adiantados, podem ter conhecimento ou não, podem ser mal intencionados ou podem ser bem intencionados, não são apenas, como a religião tradicional diz, demônios, espíritos enganadores, mas são também espíritos do bem, espíritos da parte de Deus, que muitas vezes se manifestam e trazem as luzes do seu conhecimento. Então é necessário a gente discernir, e diante da dúvida, diante de determinados pontos que nós temos o direito de examinar, né, e não simplesmente novas revelações, nós aceitamos todas elas, todos os pontos. Não é a gente dizer que o que não estiver em Kardec está errado, só o que está em Kardec está certo. Não, Kardec é a base, é o fundamento, mas logicamente novas revelações podem surgir, mas essas novas revelações têm que passar por um critério, por um método, por uma concordância com o ensino com outros espíritos, com revelações da ciência atual, para que nós tenhamos uma segurança perante essas obras de espiritismo no sentido amplo. E nós não podemos ser cegos perante tudo isso que está aí, porque nós temos dentro da literatura chamada espírita, dentro do espiritismo, centenas e centenas de obras. A todo momento um médium lança uma nova obra psicografada, e nós não podemos pensar que só porque é psicografado é uma obra de verdade absoluta. Aquele livro não pode ser examinado, aquele livro não pode ser passado por um critério, um método, uma comparação com outros livros. Não, podemos e temos o direito, e não somente o direito, até o dever de primarmos pela chamada pureza doutrinária. Alguns têm horror a essa palavra, acham que pureza doutrinária é uma coisa negativa, é uma coisa feia, que nós não precisamos preocupar com a coerência, nós precisamos preocupar só com o amor, com a caridade, com a distribuição de bens materiais e espirituais. Não, a caridade, o bem e todas as obras que são feitas realmente são necessárias. Porém, a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina é exatamente a de preservá-la
dos enxertos que muitas vezes determinadas pseudo-médiuns, ou médiuns mesmo, que são médiuns autênticos, porém determinados espíritos querem introduzir no meio do espiritismo, no meio da doutrina, no meio do movimento, determinados conceitos que são absurdos, que são estranhos, e que dão margem a tantas críticas, a tantos ataques dos adversários, de pessoas que, vendo essas supostas revelações, supostas descrições do mundo espiritual, que cada livro tem uma nova característica do mundo espiritual, tem uma nova característica da colônia, lá na colônia tem isso, na colônia tem aquilo, e vão falando, e muitas vezes extrapolam, ou colocam visões particulares, colocam determinados estados de consciência que eles estavam naquele momento, que eles observaram aqueles pontos, e que podem ter até elementos oníricos, elementos de imaginação, de sonho, e levam isso para o livro através do médium, e as pessoas que leem o livro pensam que aquilo ali é a verdade absoluta, não passa por um crivo da razão e do bom senso, não comparam com aquilo que está nas obras fundamentais, não querem analisar, e muitas vezes aceitam sem pensar de uma forma cega. Não é assim que o espiritismo deve ser. O espiritismo deve ter um cunho de racionalidade, um cunho, sim, de trabalhar a nossa moral, de incentivar o nosso progresso moral e intelectual, porém tem que ter um pouco de racionalidade para que nós não venhamos a modificar completamente a doutrina e a trazer elementos estranhos que irão prejudicar o andamento do movimento espírita e o crescimento da doutrina ou o espiritismo. Então, que todas essas reflexões possam estar em nossos corações, que nós possamos estar como espíritas dentro do movimento, procurando a união, a aproximação, o entendimento, apesar das divergências de ponto de vista, apesar das divergências de focos, mas, porém, estamos ligados através daquilo que, principalmente, Kardec colocou e chamou como credo espírita, que seria um programa de crença do espiritismo, e que ele se referiu a esses pontos, que seriam verdades adquiridas, no finalzinho, no trecho final do seu discurso, intitulado É o Espiritismo, uma Religião, e que foi publicado na Revista Espírita de novembro de 1868, e nesse credo ele estabelece os pontos que devem ser a base da comunhão e da fraternidade entre todos os espíritas e adeptos. E ele diz que este é o credo, este é a religião do espiritismo. Então esse credo, essa religião, que nós já nos referimos em outro vídeo, em outra palestra, melhor dizendo, em outra palestra, nós queremos colocar como sendo necessário para a nossa crescimento espiritual e para a nossa comunhão entre todos. Por isso que é necessário que todos tenham conhecimento do conteúdo do que Kardec chamou de credo espírita ou programa das crenças espíritas. Aqui nós encerramos, agradecendo a atenção de todos e pedindo que a bênção de Deus e a paz de Jesus estejam em nossos corações. Muita paz.